Uma boa quinta-feira, meu povo que me vê no SBT nesta quinta-feira. Tem uma pessoa aqui que está no nosso estúdio, vem aqui. Fabrício Fernandes é o nome dele, vai ser um novo repórter nosso. Também me ajuda escrevendo os roteiros do programa. Ele que vai fazer aí toda essa parte de produção do nosso programa, também é repórter. E também, se eu tiver aí nas horas vagas, como deputado correndo atrás, você vai tocar o programa aqui para me ajudar, né? Com certeza, né? É uma honra de estar aqui no programa Voz da População, de estar falando com o nosso povo. Mais de 300 cidades, né, que recebem o nosso sinal aqui pelo SBT. E com certeza é uma honra de estar aqui contigo. E vamos juntos nesse novo projeto, né? Vamos lá. E você tem ido para as ruas fazendo reportagem, foi lá agora em Campinas, que eu vi ontem que você fez uma matéria sobre o caso de uma menina que acabou assassinada pelo ex-namorado, né? A Thaís, você, no caso da Thaís na cidade de Campinas, você vai correr o estado, vai também passar às vezes em Ribeirão, Jaú. Fala um pouco para a gente do teu trabalho. Nós vamos estar sempre próximo da população. Matéria de reclamação, nós já mostramos aqui nessa semana, reclamação de moradores na cidade de Sumaré, que tem uma buraqueira danada. A gente mostrou essa reportagem que você falou, que ganhou muito destaque. É um caso, inclusive, esse aí, que mudou a cidade de Campinas, que até a prefeitura se mexeu e colocou uma semana municipal de combate ao feminicídio. Então nós vamos estar ouvindo a população, dando esse microfone forte do SBT para o nosso povo. E, claro, junto com você, andando pelo estado, ouvindo as demandas da nossa população, Paulo. Fabrício Fernandes, nosso repórter aqui do programa A Voz da População. Prazer estar com você. Prazer é todo meu, Paulo. Tá bom? Tá bom. Repórter do povo, tamo junto. Valeu, Fabrício. Valeu. Obrigado. Olha só, agora eu quero contar uma notícia importante para as mulheres do nosso estado de São Paulo, as vítimas de violência doméstica. A gente fala muito no programa, né, que acontece. Elas podem receber o auxílio aluguel do governo estadual, tá? Essa é uma lei que foi sancionada pelo Tarcísio, nosso governador, Tarcísio Gomes de Freitas. O objetivo é dar condições para que as vítimas não precisem aí voltar a conviver com o agressor, porque muitas da maioria que acontece, né, dos casos, as mulheres, elas são agredidas e elas voltam para casa dos criminosos, porque elas não têm para onde ir, né? Não tem recurso, e aí ficam na mão desses assassinos e acabam voltando a ser vítimas de agressão, né? Então, ela consegue sim ter esse auxílio, que é um dinheiro que ela consegue acabar se sustentando, né? E essas vítimas que têm essa violência desses agressores, né, que continuam a ser agredidas, essas mulheres têm direito a esse auxílio, entendeu? Você que está me assistindo aí agora. É uma renda familiar. E ela começa a ser dada antes da separação. Tá? Então você precisa de até 2 salários mínimos, por exemplo. É isso, Débora Nóbrega, você que está aí. Ela recebe até 2 salários mínimos, né? 2 salários mínimos, tá? E ela também precisa, ainda tem uma medida protetiva, porque ela precisa, claro, comprovar essa situação. Não é tão simples assim, né? Precisa comprovar a situação de vulnerabilidade que ela está sofrendo. Mas parabéns a essa iniciativa para o nosso governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque vai ajudar muito a recuperar a mulher, né? A mulher precisa disso, porque nenhuma mulher vai fazer um boletim de ocorrência contra um agressor. Nenhuma mulher vai fazer isso do nada. A mulher, ela tem muita consciência. Se ela vai para essa medida, se ela vai fazer um boletim, é porque está no final que já ela não consegue mais conviver, ela não consegue mais apanhar daquele agressor e ela vai fazer o boletim de ocorrência. Mas quando ela faz esse boletim de ocorrência, ela sofre, porque muitas delas, às vezes, estão em casa, né? Olha as imagens aí da agressão. Elas estão em casa e elas não têm para onde ir. Bom, agora, mudando de assunto, vamos para o giro de notícias, né? Vamos falar com o nosso Fabrício Fernandes. Ele que vai trazer destaques para a gente. Ele que esteve aqui nos nossos estúdios, ele gravou essa matéria e esteve aqui. A gente teve uma reunião hoje para conversar e ele até apareceu aqui para vocês. Solta aí, Fabrício.
Oi, Paulo, chegamos com o Giro Cidade com mais notícias do nosso interior. A Delegacia de Defesa da Mulher de Marília prendeu em flagrante um homem por armazenar cenas de pornografia infantil com crianças e adolescentes. Equipes cumpriram mandado de busca e apreensão numa residência no bairro Altos do Palmital. Após denúncia, o homem confessou a propriedade desses equipamentos eletrônicos e recebeu a voz de prisão. Ele está à disposição da Justiça. E o homem que confessou ter matado a esposa, a filha de apenas 1 ano e a sogra em Caconde foi encontrado morto na penitenciária 3 de Serra Azul. O triplo feminicídio aconteceu depois dele discutir com a mulher. Ela e a filha foram mortas a facadas e a sogra a golpes de martelo. A direção do presídio instaurou um procedimento para apurar os fatos e também foi registrado um boletim de ocorrência. O Giro Cidade volta amanhã com outras informações. E olha, continuando aqui no programa Voz da População, vou mostrar um flagrante da Polícia Militar. Eles prenderam suspeitos de fazer parte da gangue do Pix. E olha, gente, a gente mostrando nas imagens é o exato momento em que os PMs localizaram o veículo da vítima que passou por momentos de terror durante o sequestro relâmpago, né? Você vê ali que ele está passando por uma situação que é aquela situação de desespero, né? Aquela situação de impotência. Mas a polícia agiu, né? A polícia agiu e conseguiu pegar essas vítimas, como você está vendo aí, ó. Você vê o homem sangrando, o cidadão de bem, ó, tomou coronhada, ele com o cachorrinho dele, né? Os bandidos pondo terror nele, ó, o rapaz sangrando ali. Possivelmente poderia até ser morto, né? Olha lá como é que os criminosos agem. Os 2 criminosos foram presos e a vítima encaminhada. E está passando bem, né? Mas é triste a gente ver cenas dessa pelo nosso estado de São Paulo, mas a polícia de São Paulo, aqui o bicho pega, hein? E eu tô gostando do nosso secretário de Segurança. Nosso secretário de Segurança tá do lado, sim, da polícia. Que aconteceu agora o negócio da rota, que a gente viu, isso daí apareceu na internet, né? Que filmaram. O policial dando tiro lá nos bandidos que estavam com a arma na cabeça do cidadão assaltando, que poderiam ter matado o cidadão de bem. E o secretário falou que não vai punir os policiais. É claro que não. Que coisa é essa? O policial, na hora de atirar, tem que atirar. Não é verdade? Se a gente não tiver a proteção da polícia, se o policial não puder atirar na hora que o bandido está assaltando, pelo amor de Deus, né? Vamos mostrar agora aí imagens, porque tem áudio, né, do policial, tem o bandido falando. Vamos ver o que ele fala, esse bandido. Solta aí a desculpinha dele, vamos lá. Viu ele entrando na garagem, e aí? Aí enquadrei e tal, aí ele pegou o carro e queria fazer o Pix, tá pagando dinheiro, só que eu nunca dei tiro em ninguém, senhor. Eu nunca matei ninguém. E por que a vítima está toda machucada? Fiz 16 anos. Fala pra eu ele. bati o carro, senhor. Ah, porque você bateu bati o carro? Ela se feriu na hora da batida? Bati o carro. Beleza, então a ideia... Assim, presta atenção, eu vou perguntar pra você. Sim. A ideia de levar o que era? Era o carro e o Pix? Era o Pix, era o dinheiro. Pix. Todo momento é o dinheiro, senhor. Tá bom. Todo momento era o dinheiro. Papo reto mesmo, de homem. Tá perdi. Tá bom. Infelizmente, senhor. Todo respeito, né? Tá bom. É da vítima, senhor. É da vítima, senhor. Beleza. Olha, é engraçado, né? Porque nessa hora aí todo mundo é coitadinho, né? Você viu até o jeitinho dele falando? Olha, eu estava fazendo o Pix, eu bati o carro, Você vê lá o cidadão de bem todo sangrando a cara dele, com um cachorrinho. Olha lá o cara desesperado, sentado no chão, pensando que ia morrer. É claro, nessa hora você pensa que vai morrer. O coitado do cidadão de bem ali, ó. Ó da vítima ali, ó. Aí vem um rapaz falando, eu bati o carro, me desculpa, eu nunca atiro em ninguém, eu não faço nada pra ninguém. É brincadeira, né? É brincadeira. Tem que parabenizar esses policiais, viu? Esses sim são a justiça do nosso estado de São Paulo, a Polícia Militar, que faz um trabalho maravilhoso. A gente só tem a agradecer a Polícia Militar do nosso estado de São Paulo, que põe ordem no nosso estado. E olha, a campanha Fevereiro Roxo foi criada com o objetivo de conscientizar
a população sobre os riscos causados pelo Alzheimer. Estamos indo para a saúde agora. A Débora Nóbrega conversou com um especialista sobre esse tema. Eu quero ver o que a Débora perguntou, hein? Vai lá, Débora. Paulo, exatamente isso. Esse é um assunto muito importante que a gente vai abordar a partir de agora. O Alzheimer aí é uma doença que muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem aí os danos, né, as adversidades que ela traz para o paciente. Por isso que eu recebo a Bruna Rodrigues, que é especialista em saúde do idoso e gerontóloga, para ajudar a gente aí a descobrir algumas coisas sobre o Alzheimer e também como prever, né, prevenir a doença. E, Bruna, eu quero começar perguntando para você, existe alguma explicação para o que causa o Alzheimer? Olá, tudo bem? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a participação aqui no programa, né? É sempre uma grande alegria poder falar de temas tão importantes como a doença de Alzheimer. E existe sim uma explicação já para essa doença. Então, o Alzheimer, ele é hoje a demência degenerativa mais comum que existe. De acordo com estudos, ele acontece quando o processamento de algumas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Com isso, surgem alguns fragmentos dessa proteína que ficam mal cortadas e que são tóxicas dentro dos neurônios e dos espaços que existem entre eles. Como consequência, né, dessa toxicidade gerada, ocorre então a perda progressiva de alguns neurônios em algumas regiões do cérebro, como o hipocampo, que é responsável pela memória, e o córtex cerebral, que é fundamental para a linguagem e também para o raciocínio. Certo, você falou aí que atinge aí a região da memória, né? E muita gente conhece justamente esse como um dos sintomas, né, do Alzheimer. Mas todo esquecimento que um idoso tem pode ser Alzheimer, aí como que a pessoa consegue descobrir aí se já é uma preocupação para essa doença ou é algumas vezes consequência da idade? Bom, nem todo esquecimento ele pode ser considerado Alzheimer, né? Existem várias patologias que estão relacionadas ao esquecimento e também, às vezes, a nossa própria falta de atenção com as atividades do dia a dia, né, podem levar ao esquecimento. É importante ligar um sinal de alerta quando esse esquecimento ele começa a afetar as atividades de vida diária e começa a trazer algum prejuízo. Neste caso, é importante buscar um especialista para se investigar se pode ser doença de Alzheimer. Entendi. E aí a gente falou agora aí da memória, né, que pode ser ou não pode ser um sintoma, mas e os outros? Quais são os outros sintomas aí também que podem acender esse alerta para a pessoa procurar ajuda? Bom, os sintomas mais comuns, principalmente, né, no início da doença, são a falta de memória, principalmente para acontecimentos recentes, dificuldades de acompanhamento de conversas ou até pensamentos mais complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolução de problemas, dificuldade de conhecimento de caminhos, né, ou até lugares que já eram conhecidos da pessoa, irritabilidade, algum tipo de desconfiança injustificada, interpretação errada de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento, dificuldade de encontrar palavras, né, que possam exprimir as ideias ou até sentimentos pessoais. Então, esses são os principais sintomas que a gente precisa ficar alerta, né? Se aparecer, principalmente se combinado, né, 2 ou mais desses sintomas, é importante também buscar um especialista para se investigar a doença. E o Alzheimer, ele é uma doença que mexe bastante com a vida do paciente, justamente porque impacta, né, nessas capacidades de falar, de articular pensamentos, sentimentos, e isso também traz dificuldade para quem precisa conviver e cuidar, né, desse paciente. Então, quais seriam as dicas para os familiares e cuidadores para que estão tratando, que estão cuidando, que estão convivendo com um paciente que tem Alzheimer? Bom, eu acho que entre as principais dicas, né, seria, primeiro, tenha paciência, né, nem tudo que o paciente faz, né, é porque ele quer fazer. Muitos dos comportamentos, né, estão relacionados à doença. Então, não leve isso para o pessoal. Segundo,
Evite excesso de estímulos, né? Tanto visuais quanto auditivos, então ambientes muito barulhentos ou com muita poluição visual tende a confundir, né, o paciente e agravar os sintomas. Buscar por uma rotina muito bem estabelecida, né? Então, isso ajuda também na orientação desse paciente, né? E ajuda a ele a ter uma qualidade de vida melhor, porque ele sabe, né? Já está acostumado ali com as atividades que vão ser realizadas. Mantenha sempre um contato social também desse paciente, né? Isolar esse paciente só faz também com que agrave os sintomas. Então, o ideal é que, com supervisão, a pessoa leve a vida o mais próximo do que a gente considera normal, né? Possível. E a gente falou muito aqui da doença já, como descobrir a doença, né? Como lidar com ela quando ela acontece. Mas e antes? Existe alguma coisa que a gente pode fazer como prevenção e isso aí ajudar a gente a combater os danos causados pelo Alzheimer? A gente pode até não conseguir evitar ter a doença, mas será que a gente consegue evitar que ela seja um pouco menos grave, consiga viver com mais qualidade de vida através dessa prevenção? Com certeza. Todos os hábitos que a gente tem aí, né, ao longo da vida, vão ajudar na prevenção e, caso, né, surja a doença, a retardar os efeitos da doença. Então, ter hábitos de vida saudável, né, uma alimentação balanceada, evitar o tabagismo, evitar o consumo de álcool, prática regular de atividade física, prática regular de atividades de estímulos cerebrais, né? Então, ler um livro, fazer atividades cognitivas, tudo isso ajuda aí na prevenção, né? E a retardar os sintomas da doença. Eu quero agradecer a participação aqui da Bruna Rodrigues, que é especialista em saúde de idosos e gerontóloga, que conversou aqui com a gente. Espero você mais vezes para conversar sobre a saúde dos idosos aqui, viu, Bruna? Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Paulo, eu volto com você aí no estúdio e fica aí a dica mais uma vez para a gente começar a se cuidar. Se cuidar é de agora, viu? Para ter aí uma terceira idade muito saudável. Olha, boa a entrevista da Débora Nóbrega, né? É um tema que todo mundo quer saber, até porque todo mundo pode ter Alzheimer, né? A gente vai ficando um pouco mais velho, é uma doença que a gente sempre tem. Eu acho que sempre na família sempre tem alguém que tem. Eu tive familiares que já tiveram, né? Então é um assunto muito interessante. Bom, eu vou assumir o meu mandato dia 15 de março. Tenho um pedido para a população mandar para nós aqui do programa, a Zap da População aí na tela. Eu vou assumir como deputado estadual dia 15 de março. Então, se você tiver alguma lei que você acha interessante para o nosso estado de São Paulo, qual é a sua dica? Se você tivesse nesse cargo de deputado estadual, qual lei você faria para o estado de São Paulo? O que o estado de São Paulo está precisando de lei? Que vire lei, hein? Que seja obrigado, né? E o que está faltando aí na sua cidade de fiscalização? Mande aqui no Zap da População, o telefone está aí na sua tela. É fácil, é rápido, você já ajuda bastante. Hoje a gente vai falar com o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Antônio Júlio Junqueira Queiroz. Ele foi entre 2007 e 2011 o secretário adjunto desta mesma pasta. E ele é membro do Conselho do Agronegócio da Fiesp. Secretário, queria te agradecer, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes do SBT. É um prazer aqui estar prestando alguns esclarecimentos. E olha, secretário, você é membro do Conselho do Agronegócio da Fiesp. Qual é a importância, eu queria te fazer a primeira pergunta, do agronegócio dentro do governo estadual? Até porque no ano passado, só aqui no estado de São Paulo, foram exportados quase 30 bilhões de dólares. Correto. Nós estamos falando do maior e melhor negócio do estado de São Paulo e do Brasil, que é o agro. O agro vem suportando todas as contas do Brasil e continuará assim. O agro é imbatível. Nós seremos os maiores produtores de alimentos do mundo. Em São Paulo, os números foram esses mesmos. Nós
tivemos um superávit de quase 21 bilhões no ano de 2022. E para esses números crescerem, né, neste ano, claro que é um grande desafio, a Secretaria está se esforçando e reforçando programas como, por exemplo, da Rotas Rurais e o Cadastro Ambiental Rural. Eu queria que você falasse como isso vai mudar a vida do produtor do agronegócio. Bom, o Cadastro Ambiental Rural é muito importante para que os produtores possam ter acesso às linhas de crédito de bancos, fazer sucessão familiar e fazer empréstimos em bancos. Os rotas rurais, você vai poder mapear todas as estradas do estado de São Paulo. Com isso, nós chegaremos a todas as propriedades, inclusive as pequenininhas e médias. Nós teremos com isso o conhecimento, e esse conhecimento fará com que nós tenhamos a ajuda da polícia no setor de segurança, ambulância no setor de saúde. Com ele, nós também poderemos fazer convênio com a Associação dos Supermercados, as APAs. Os pequenos produtores poderão ofertar alimentos a supermercados regionais. Com isso, a população também irá ganhar, porque receberá alimentos mais frescos e mais baratos. É um programa de uma inteligência incrível, uma parceria feita com a Google, e nós estamos muito empenhados em melhorar e fazer com que as prefeituras tenham conhecimento desse projeto. Bom, para quem está assistindo agora, a gente está falando com o secretário aqui da Agricultura do Estado de São Paulo, e é muito importante a gente destacar que nossas regiões que a gente atinge com o SBT aqui, secretário, são do agronegócio, né? A gente atinge, por exemplo, a cidade de Sertãozinho, que é uma cidade que tem muita cana-de-açúcar, atingimos Ribeirão Preto, Campinas, essas cidades que vêm também aí do grande agronegócio. E a chegada da tecnologia do 5G, que também foi algo que, pelo Fábio Faria, né, ministro das Comunicações no governo Bolsonaro, que ele lutou muito para essa tecnologia sair, traz modificações nesse dia a dia do agronegócio. Isso daí vai impactar muito a produção agrícola do nosso estado, secretário? Sem dúvida. A missão que o governador Tarcísio de Freitas nos deu perante a secretaria é digitalizar a secretaria inteira e fazer com que o produtor, o pequenininho, o médio principalmente, tenha acesso à internet. Esse é um mote de campanha, e nós deveremos digitalizar toda a produção de São Paulo. Nós queremos facilitar a vida do produtor. Nós precisamos ganhar tempo com isso. Então, este é um programa de governo de Estado, e nós vamos dedicar nosso trabalho e nosso tempo para esse fim. E olha, São Paulo sempre esteve no pioneirismo na pesquisa no setor agrícola, e vários institutos, né, tiveram investimentos, né? Esses investimentos de pesquisa vão continuar na sua gestão, na Secretaria da Cultura? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós já estamos aí com um projeto em andamento, que isso vai diretamente às boas práticas ambientais. Nós estamos já em fase de estudos. O adubo verde, nós temos aqui algumas usinas que usarão resíduos de comida, galhos secos, lodo. Nós faremos um adubo orgânico de primeira qualidade, e com isso, além de melhorar a qualidade do adubo, a qualidade dos alimentos, nós vamos retirar do meio ambiente um produto que não é usado de forma alguma, que polui o meio ambiente, e estaremos devolvendo numa forma muito melhor, na forma de adubo. Ele vai virar comida novamente. Secretário, eu quero agradecer a sua presença
E eu gostaria que você participasse mais aqui do nosso programa, porque a agricultura é um setor muito rico aqui, que movimenta muito, até que a gente também fala com a Baixada Santista, o Litoral Paulista, que tem o Porto de Santos, né? É importante lembrar, porque todo esse negócio que vem da agricultura passa pelo Porto, a gente exporta, né, o Porto aqui, então também o santista gosta de saber muito o que a gente traz aí de riqueza do agronegócio. Eu só gostaria de lembrar aos seus ouvintes que a agricultura é uma indústria de céu aberto. Então, é muito importante que a agricultura seja muito bem tratada. E, com certeza, nós teremos outras conversas, eu vou poder explicar melhor como é a agricultura, como é a vida de um produtor rural e, principalmente, daquele que trabalha no campo diretamente ali no dia a dia, né? Vocês terão a oportunidade de saber que não é a vida fácil, né? E, além disso, nós também gostaria de deixar aqui uma pauta muito importante, que nós vamos brigar fortemente, é sobre o seguro, que é uma forma inteligente de você estar protegendo todas as culturas, não só do estado de São Paulo, como também do Brasil. Muito obrigado aos seus ouvintes e eu fico sempre à disposição. Secretário Antônio Junqueira, um grande abraço e obrigado pela participação. Muito obrigado. E olha, a gente vai para um rápido intervalo, hein? Já volta, não saia daí! E olha, o nosso programa A Voz da População chega ao fim. Mas eu espero que você tenha gostado. Quero mandar um abraço a todos aí do SBT Ribeirão, SBT Central, que atinge Jaú, Bauru, nossos amigos, né? Quero mandar também um abraço. Agora a gente vai... Eu peguei do Marcão do Povo aí no SBT Central e no SBT Ribeirão. Estou entregando aí no SBT Central para o Paulo Soares, um querido amigo, né? Para o SBT Jaú, para a Silmara Moraes, minha querida Silmara Moraes, que me recebe muito bem em Ribeirão Preto. E você fica com a programação do SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.